Fala galera, beleza? Eu sou Anderson Marques e esse é o curso de Segurança Digital do canal Politicamente Incorreto. Essa é a parte 2 da aula sobre criptografia. Na aula passada a gente instalou o programa VeraCrypt, que é o programa que será responsável por criptografar nossos arquivos e nossos discos. E nessa videoaula vamos aprender um pouco de como usar esse programa. Na aula de hoje vamos criar aqui um disco virtual. Por que um disco virtual? Porque nem sempre a pessoa quer criptografar o disco inteiro e às vezes a pessoa quer criptografar só uma parte. Então, nada melhor do que criar um disco virtual, que é basicamente um arquivo que pode ser lido pelo sistema como se fosse um HD. Existem dois tipos de discos virtuais. Existe o disco standard, que é o disco normal, e o disco oculto, que ele cria um disco dentro do outro, sendo que esse disco que está dentro é oculto e não dá para ver. O disco externo abre com uma senha, o disco oculto abre com uma segunda senha. Dessa forma, se você tiver sob coação, se o governo te pegar e obrigar a revelar a senha sob pena de morte ou coisa pior, você pode dar a senha errada, eles vão conseguir abrir o arquivo, só que não terá nada dentro do arquivo ou terá alguma besteira que você colocar lá dentro. Enquanto o arquivo verdadeiro vai estar seguro, criptografado com uma senha que você ocultou. Hoje vamos criar os dois tipos de disco. Para criar um disco, você clica aqui em criar volume. Esse é o assistente de criação de disco criptografado. Aqui na primeira opção você vê a opção de criar um container de arquivo. Essa é a opção que vamos usar. Futuramente nós vamos ver essa daqui, que é a opção de criptografar um disco e a opção de criptografar o sistema inteiro. Isso vai ficar para a próxima aula. Por hoje vamos nos concentrar nessa opção. Clica em seguinte. Aqui que vem, ó. Temos o disco comum e temos o disco oculto. Vamos deixar em volume comum por enquanto. Aqui a gente marca a opção de não guardar histórico. E vamos aqui em selecionar arquivo. Vamos para a área de trabalho. Aqui vamos dar um nome ao nosso arquivo criptografado. Agora vamos dar uma extensão para esse arquivo. Estou colocando uma extensão qualquer aqui, gente. Você pode botar .doc, .mpeg, .jpeg, a extensão que você quiser. Eu coloquei mkv porque arquivos mkv são grandes. Isso dá para disfarçar. Vamos salvar. Seguinte. Aqui o tipo de criptografia deixa do jeito que está, não mexe nisso aqui também. Seguinte. Aqui o tamanho do disco. Vamos colocar 1 GB. Seguinte. Agora aqui você coloca a sua senha. Eu vou colocar uma senha super segura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Confirma a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Gente, eu estou botando essa senha de brincadeira. Quando você for fazer isso aqui de verdade, coloque uma senha grande, uma senha contendo de preferência várias palavras, com espaço entre essas palavras. Coloque números, caracteres especiais e não conte sua senha para ninguém. E que seja uma senha que você possa lembrar depois, porque você vai precisar dessa senha para acessar seus arquivos futuramente. Clicou em seguinte. Ele deu um aviso aqui que a senha é fraca e que pode ser rompida com ataques de força bruta. Isso porque eu coloquei uma senha pequena e fraca. Por isso que eu estou avisando. Coloque uma senha segura. Eu coloquei uma senha pequena para a demonstração. Certo? E sim, aqui você tem que balançar bem o ratão. Balançar bastante o mouse e até terminar de rodar a barra de progresso ali embaixo. Até ela ficar verde, agora deixa ela terminar, tem que ficar sacudindo o mouse bastante. Movimente o mouse de todo jeito. Ele está criando sua chave de criptografia. Aqui você escolhe o tipo de partição. É uma partição de 1 GB, então coloca FAT mesmo. Formatar. Ele está formatando.
como é um disco pequeno, é rápido. Tá terminando. E foi, terminou. Ok. Sair. Aqui, ó. O disco foi criado aqui, ó. Quem olha pensa que é um arquivo MKV, ó. Tá lá, ó. Vídeo MKV, tamanho 1 GB. Vamos aqui em meu computador. Aqui temos só a unidade C. Vamos deixar aqui. Por exemplo. Agora vamos abrir. Selecionar arquivo. Selecionar arquivo. Área de trabalho, que foi onde nós salvamos o nosso arquivo. Clicou no arquivo. Abrir. Certo. Agora aqui escolher a unidade em que ele será montado. Vamos escolher a unidade H. Dei 2 cliques, um duplo clique em ratão. Aqui colocar a contrassenha. Aquela nossa senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E aceitar. Ele já montou aqui. Unidade H. Tá aqui, disco local H. Entrou aqui. Um disco novo. Se você clicar aqui e dar uma propriedade, temos aqui algo próximo a 1 GB. Aqui você pode salvar os dados que você quiser e no final tudo que você precisa fazer é vir aqui e desmontar. A unidade desapareceu daqui e os arquivos estão salvos aqui dentro por um programa que nem o FBI nem a NSA conseguem quebrar, muito menos o governo venezuelano. Agora vamos criar uma unidade oculta. Vamos lá, criar volume. Deixa aqui em criar um contenedor de arquivo cifrado. Seguinte. Agora a gente muda aqui para volume VeraCrypt oculto. Seguinte. Em modo direto ele vai gravar dentro de um disco de verdade. A gente vai gravar aqui em modo normal, que a gente vai gravar em um disco virtual. Seguinte. Aquele mesmo processo. Vou selecionar área de trabalho, dar um nome ao arquivo, disco2.mkv. Salvar. Seguinte. Aqui é a criação do volume externo, aquele que vai aparecer aqui na área de trabalho. Tá bom, essa criptografia e esse hash. Seguinte. Aqui vamos dar o tamanho dele. Esse vai ser um pouco maior para poder conter o outro volume escondido dentro. 3 GB. Seguinte. Aqui a gente coloca uma senha. A mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Confirma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Gente, mesmo para uma senha que será colocada apenas para ser descoberta em caso de represália, você deve colocar uma senha segura, porque senão o agressor não vai acreditar que você está querendo esconder o que tem aqui dentro. Então você deve colocar uma senha segura que você possa lembrar depois também. Não precisa ser tão segura quanto a senha do disco oculto, mas tem que ser uma senha segura. Cliquei em seguinte. Aquele aviso de senha fraca. Aqui você vai fazer o hash, aquela balançada no ponteiro do mouse. É demorado mesmo, gente. E só vale as balançadas que você der em cima da janela. Ele captura o ponteiro do mouse e cria a chave. Certo? Clicar em formatar. Não precisa trocar aqui. Vou dar uma pausinha e volto já. Ok, aqui ele está dizendo que esse volume externo que a gente acabou de criar está montado na unidade Z, certo? Ele apareceu aqui e que nesse momento que a gente deve entrar no disco e salvar as besteiras que a gente quer salvar. Viu? Aqui você tem que salvar as besteiras que você deve salvar. Eu recomendo que você salve pornografia, que é uma coisa que você com certeza vai querer esconder. Estou duplicando o arquivo aqui como um exemplo.
Certo, nós temos 3 cópias de CyberGhost VPN que a gente instalou na aula atrasada. Aqui já temos um conteúdo aqui dentro. Eu recomendo que você grave pornografia, alguns discos piratas. Nada que seja muito grave, entendeu? Mas que seria uma coisa que você teria motivo para esconder. Agora vamos continuar para criar o disco oculto. Ele ficará oculto dentro deste aqui. E é o disco que a gente vai colocar uma senha diferente. Vamos lá, seguinte. Ele já desmontou o disco lá. Agora, criação do volume oculto. Volume oculto, apareceu. Aqui, vamos no seguinte. Aqui está correto. Aqui pode colocar um volume de até 2.96. O nosso volume externo era de 3 GB, certo? Vou colocar aqui 2.5. Ah, não vai. Não tem problema, coloca em megabyte e coloca 2500. É o mesmo que 2.5 GB. Seguinte, aqui você vai colocar uma senha bem mais segura do que a senha que você colocou no volume externo. E essa senha você não vai falar para ninguém. Se te botarem uma arma na cabeça, te obrigando a dar a senha, você dá a outra senha, não essa. Clicou em seguinte. Ele deu aquele aviso porque é uma senha só para exemplo. Aquele mesmo procedimento. Volto já. Clica em formatear. Formatar. Ele formatou. Diz que o volume foi criado. Ok. Sair. Agora como a gente vai entrar? É simples. Selecionar arquivo. Área de trabalho aqui. Selecionar o disco criado. Abrir. Dá 2 cliques. Agora aqui uma informação importante. Se você quer entrar no volume externo, você coloca a senha do volume externo. Se você quer entrar no volume oculto, você coloca a senha do volume oculto. E clica em aceitar. No nosso caso, vamos colocar a senha do volume externo. E ele vai abrir o volume externo. Disco H. Aqui, nossos arquivos. Vamos sair. Um detalhe é, não altere os arquivos do volume externo. Você não deve fazer isso porque você pode salvar coisas sobre o volume oculto e o volume oculto não vai mais abrir. Isso é um risco a se correr, porque o programa não tem como saber se existe um volume oculto aqui. O único meio dele saber que existe um volume oculto aqui é digitando a senha correta e lançando ela no arquivo para saber. Se lançar uma senha errada, ele simplesmente não vai retornar nada. Se lançar a senha correta, o volume oculto vai abrir. É por isso que é tão seguro. Vamos desmontar o volume externo. Agora vamos montar o volume oculto. Já está aqui. Vamos clicar. Agora vamos digitar a senha do volume oculto. Aceitar. E abrir o nosso volume oculto, também no disco H. A gente entra, não tem nada dentro. Eu vou colocar o atalho do VeraCrypt aqui dentro, certo? Vou sair aqui e vou desmontar. É isso aí, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dá um clique. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E na nossa próxima aula nós vamos ensinar como criptografar o sistema inteiro e como criptografar um pendrive para você carregar seus dados em segurança, certo? Valeu, até a próxima e se Deus quiser.